Vamos estudar agora algumas propriedades algébricas das operações de adição e multiplicação por número no Rn. Vamos denotar por 0, em negrito, o elemento do Rn cujas componentes são todas nulas. É uma lista ordenada de zeros. Vamos chamar esse elemento de n-upla nula. E para cada n-upla ordenada x de componentes x1, x2, etc., xn, vamos denotar por menos x a n-upla ordenada cuja iésima componente é menos xi. Então, menos x é a n-upla ordenada obtida a partir de x pela mudança dos sinais das componentes de x. Assim, vamos chamar menos x de n-upla oposta de x. A gente também pode chamar menos x de elemento oposto de x no Rn. A notação que a gente definiu para a n-upla nula pode se referir a princípio a um elemento do R1 ou do R2 ou do R3, isso depende do contexto. A gente vai usar essa notação quando estiver claro no contexto em qual Rn a gente está, ou quando isso não for relevante, quando a discussão for sobre um Rn arbitrário, de modo que você não precise saber exatamente qual o valor de n. Convencionamos que a operação que transforma uma n-upla ordenada x na sua oposta tem maior precedência do que a adição e menor precedência do que a multiplicação por número. Então, a expressão menos x mais y, sem parênteses, denota a soma de menos x com y, e não o oposto da soma de x e y. Então, vale essa regra aqui, né? Menos x mais y significa a soma de menos x com y. Menos lambda x significa o quê? Temos aqui duas operações. A operação de multiplicação de uma n-upla ordenada por um número e também a operação de mudança de sinais das componentes. Convencionamos aqui que a multiplicação de n-upla ordenada por número tem maior precedência do que a operação que manda x em menos x. Então, você pode considerar que tem parênteses envolvendo o lambda x e o menos está do lado de fora desses parênteses. Assim, menos lambda x é igual a menos o múltiplo de x por lambda. Uma outra possibilidade de interpretar esta expressão seria assim: mudar primeiro o sinal de lambda, obtendo menos lambda, e depois multiplicar esse menos lambda por x. A princípio, a convenção que estamos adotando aqui nos diz para interpretar isto assim e não assim. Mas vamos verificar posteriormente que as duas expressões que poderiam ser usadas aí como definição de menos lambda x são equivalentes. Como eu falei, convenção notacional é uma coisa e teorema de igualdade é outra. Então, a convenção que estamos adotando é esta. E depois a gente vai falar sobre essa equivalência aqui. Agora eu vou enunciar 8 propriedades fundamentais das operações de adição e multiplicação por número no Rn. A primeira delas é a associatividade da adição, que diz que na soma de U com V com W, não importa onde você coloca os parênteses. Se você somar primeiro U com V, para depois somar o resultado com W, você vai chegar no mesmo resultado que chegaria se fizesse primeiro a soma de V e W, para depois somar U com esse resultado. A próxima propriedade é a comutatividade da adição. Diz que na adição não importa a ordem das parcelas. U mais V é igual a V mais U. A terceira propriedade é a existência de elemento neutro aditivo. Diz que a n-upla nula atua como um elemento neutro aditivo, ou um elemento neutro da adição, no sentido que essa n-upla nula, somada com qualquer outra, dá a outra. Não importa, inclusive, a ordem das parcelas, como a gente já viu na comutatividade. Então, V mais n-upla nula é V, e n-upla nula mais V é V também. A quinta propriedade fala sobre existência de elemento inverso aditivo. O elemento inverso aditivo de uma n-upla ordenada V
é uma N-upla ordenada que, somada com V, dá um elemento neutro aditivo. Quem vai fazer o papel de elemento inverso aditivo de V aqui é a N-upla oposta, que é menos V. Então verifica-se que a soma de V com a N-upla oposta de V é a N-upla nula. A gente também já sabe que não importa a ordem das parcelas nessa soma, devido à comutatividade. Então, tanto V mais menos V, quanto menos V mais V, resulta na N-upla nula. Quinta propriedade é a compatibilidade da multiplicação de N-upla por número com a multiplicação nos números reais. Esses dois tipos de multiplicação são compatíveis no seguinte sentido. Quando você tem uma multiplicação envolvendo dois números e uma N-upla ordenada, dessa forma aqui, a posição dos parênteses não afeta o resultado. Não importa se primeiro você multiplica lambda por mi, para depois multiplicar v pelo produto lambda mi, ou se você primeiro multiplica v por mi, para depois multiplicar o resultado dessa operação por lambda. Essa propriedade é um tipo de associatividade, porque o que está mudando aí de um membro para o outro é só a posição dos parênteses. Mas é preferível chamar isso de compatibilidade, porque associatividade normalmente refere-se a uma propriedade sobre uma única operação envolvendo três operandos, como a gente viu aqui no caso da adição, né? Aqui existe uma única operação, a operação de adição, sendo que ela está aparecendo duas vezes na expressão e está envolvendo três operandos. Agora, essa outra situação não trata de apenas uma operação, porque a rigor a operação de multiplicação de números é diferente da operação de multiplicação de uma N-upla ordenada por um número. Então, para distinguir uma coisa da outra, é melhor chamar isso aqui de compatibilidade, embora ela às vezes seja chamada também de associatividade. Sexta propriedade é a existência de elemento neutro multiplicativo. Diz que o número 1 funciona como elemento neutro da multiplicação de N-upla ordenada por número, ou seja, para todo V no Rn, 1V é igual a V. A sétima propriedade é a distributividade à direita. Diz que quando se tem o produto de uma soma de dois números com uma N-upla ordenada, isso equivale à soma dos produtos daqueles dois números por essa N-upla ordenada. Então, o múltiplo de V pela soma de lambda e mi é igual à soma de lambda V e mi V. Isso se chama distributividade porque a gente imagina esse V sendo distribuído nas parcelas dessa soma de números que aparecem ao lado dele. O V vem para o lambda e vem também para o mi, para formar esses produtos lambda V e mi V. Aí, como o V está posicionado aqui na expressão à direita, a gente chama isso de distributividade à direita. Tem também a distributividade à esquerda, que é essa aqui, para todo lambda real e para todo u e v elementos do Rn, o múltiplo de u mais v por lambda é igual a lambda u mais lambda v. O que está acontecendo aqui é que o lambda está sendo distribuído para as parcelas da soma u mais v. Ele vem para o u para formar lambda u e ele vem para o v para formar lambda v. Como isso que eu estou distribuindo está à esquerda na expressão, a gente chama essa propriedade de distributividade à esquerda. Cuidado não confundir essa coisa de à esquerda ou à direita, pensando que, por exemplo, nesse caso aqui, o lambda está sendo levado às parcelas que estão à direita, mas não é para onde o lambda é levado, é onde o lambda está inicialmente. O lambda está inicialmente à esquerda, por isso isso é chamado distributividade à esquerda. E aqui também o V está inicialmente à direita. Ele é distribuído nas parcelas que aparecem do lado esquerdo, mas não são essas parcelas que vão determinar o nome da propriedade. É onde o V que eu vou distribuir se encontra. Ele se encontra à direita. Então, essa propriedade é a distributividade à direita. Agora, a gente vai provar cada uma dessas propriedades.
Considere 3 elementos do RN, U, V, W, com as componentes indicadas aqui. E considere também 2 números reais, lambda e mi. Vamos provar a associatividade da adição no RN. Temos que mostrar que a soma de U com V mais W é igual à soma de U mais V com W. Então eu começo aqui com a expressão soma de U com V mais W. E vou tentar modificar essa expressão até chegar na soma de U mais V com W. O que é que eu posso usar nessas modificações que eu vou fazer aqui? Eu posso usar as definições dessas operações aí. Posso usar também propriedades de números reais que a gente considera que já foram provadas. Esse curso aqui não é sobre propriedades algébricas dos números reais. É sobre propriedades algébricas do RN. Então a gente está assumindo que propriedades básicas dos números reais já são conhecidas, já foram provadas, já podem ser utilizadas aqui. Se você não conhece essas propriedades dos números reais, eu sugiro, por exemplo, o livro do Guido Rizzi, volume 1. Logo no início ele apresenta, né, propriedades dos números reais. Aí você vai ver lá a associatividade da adição nos reais, adição de números, vai ter lá a comutatividade da adição de números reais, também vale associatividade e comutatividade da multiplicação de números, então vai ter várias propriedades parecidas com essas que a gente está vendo aqui, sendo que lá essas propriedades são enunciadas para os números reais, e aqui a gente está vendo versões daquelas propriedades para o RN. A gente não vai provar propriedades básicas dos números reais. A gente vai utilizá-las, supondo que todo mundo aqui já conhece, já entende, já viu a demonstração e já acredita que elas sejam válidas. Então, vamos lá. Eu tenho U mais, entre parênteses, V mais W. A princípio, eu vou apenas colocar aqui quem são as componentes dessas n-uplas ordenadas, né? U, V, W são quem? São essas n-uplas ordenadas aqui. Então eu coloco cada uma no seu respectivo lugar, né? Aqui eu tenho U que está sendo somado com V mais W. Esse V mais W aqui está entre parênteses, o que indica que eu tenho que calcular primeiro essa subexpressão aqui. E para isso eu vou aplicar a definição de adição no RN, que me diz que o resultado dessa soma é uma n-upla ordenada, cuja primeira componente é a soma das primeiras componentes das parcelas, a segunda componente é a soma das segundas componentes das parcelas, etc., até a enésima componente, que é a soma das enésimas componentes das parcelas. Então, eu coloquei aqui, né, o resultado dessa adição de V e W e repeti a n-upla U aqui do lado esquerdo. Em seguida, o que eu preciso fazer é somar esse U com o resultado da adição que eu acabei de calcular. Então, eu vou aplicar novamente a definição de adição no RN, que me diz que essa soma é uma n-upla ordenada, cuja primeira componente é a soma das primeiras componentes das n-uplas que eu estou somando aqui. Então, eu vou pegar esse U1 para somar com esse V1 mais W1, assim, ó. Eu coloquei parênteses nesse V1 mais W1 para enfatizar que eu estou pensando nesse V1 mais W1 como sendo uma coisa só, que a gente precisa somar com o U1 que está aqui. Aí eu faço a mesma coisa para as outras componentes, né? A enésima componente desse resultado aqui vai ser a soma das enésimas componentes das n-uplas que eu estou somando. Então eu vou pegar o N para somar com Vn mais Wn, assim, colocando parênteses na soma de Vn com Wn. Agora, isso que eu tenho aqui nas componentes dessa n-upla ordenada são expressões numéricas. Esse U1, esse V1, esse W1 são números. Então eu posso aplicar em cada uma dessas componentes as propriedades que eu já sei que valem nos números reais. Eu já sei que a adição nos números reais é associativa. Então, esta soma pode ser escrita assim. Eu posso deslocar esses dois parênteses para que eles envolvam agora a soma de U1 com V1, em vez da soma de V1 com W1, como estava originalmente. Da mesma forma que na enésima componente,
eu transfiro os parênteses da soma de Vn com Wn para a soma de Un com Vn. Para que eu faço isso? No fim das contas, essa aplicação de associatividade nos números reais aí vai se transformar na associatividade que a gente quer provar. Como a gente vai ver daqui a pouco, a gente está usando a associatividade dos números reais para provar a associatividade da adição no Rn. Agora perceba que esta n-upla ordenada é a soma destas outras duas aqui. A justificativa para isso é, novamente, a definição de adição no Rn, só que de trás para frente. Perceba que se eu começo nessa soma aqui e aplico a definição de adição no Rn, eu vou chegar na expressão que aparece acima. Então, nessas demonstrações de propriedades algébricas do Rn, a gente aplica definições das operações do Rn, tanto no sentido usual, indo dos operandos para o resultado, quanto no sentido inverso, indo do resultado para os operandos. Por fim, resta reescrever essa n-upla ordenada da esquerda, cujas componentes são somas das componentes de U e de V. Perceba que ela é igual à soma de U e V, enquanto que a outra n-upla ordenada aqui da direita é igual a W. Então, depois dessa série de modificações, na soma de U com V mais W, a gente obteve a soma de U mais V com W. Isso mostra que a adição no Rn é associativa. Agora vamos provar a comutatividade da adição no Rn. Temos que verificar que U mais V é igual a V mais U. Então eu coloco aqui quem é U e quem é V e vou aplicar a definição de adição no Rn, que me diz que essa soma é igual a uma n-upla ordenada, cuja iésima componente é a soma das iésimas componentes de U e de V. Em cada uma dessas componentes, eu tenho uma soma de números reais. E a gente sabe que nos números reais, a adição é comutativa. Então eu posso trocar a ordem das parcelas nessas somas, escrevendo assim. Mudei U1 mais V1 para V1 mais U1. E similarmente para as outras componentes. Agora, aplicando a definição de adição no Rn de trás para frente, a gente verifica que esta n-upla ordenada é a soma destas duas, que são quem? São V e U. Então a gente mostrou que U mais V é igual a V mais U. Veja que eu usei aqui no meio a comutatividade da adição nos números reais para provar a comutatividade da adição no Rn. Basicamente, todas as demonstrações que eu estou fazendo aqui seguem esse padrão. Aplico as definições das operações do Rn, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, para, começando com uma expressão algébrica do Rn e até as componentes dessa expressão, para lá aplicar as propriedades que eu já sei que valem nos números reais, e aí voltar das componentes para a expressão algébrica do Rn, aplicando as definições das operações de trás para frente. É sempre esse padrão aqui. Vamos provar agora que a n-upla nula é um elemento neutro aditivo no Rn. Então a gente tem que verificar que V mais n-upla nula é igual a V. Aplicando a definição de adição no Rn, temos que V mais a n-upla nula é igual a esta n-upla aqui. É claro que essas componentes podem ser simplificadas assim, né? V1, V2, etc, Vn. E aqui a gente já chegou na n-upla V. Então a gente verificou que V mais n-upla nula é igual a V. A gente mostrou aqui só uma parte da propriedade como ela aparece no enunciado, porque lá no enunciado está assim, V mais n-upla nula é igual a V, que é igual a n-upla nula mais V. Então tem duas igualdades encadeadas. A gente só provou a primeira. Mas como a gente já sabe que vale a comutatividade da adição no Rn, a outra é imediata. E claro que essa última igualdade aqui também poderia ser provada diretamente dessa forma aqui. Vamos mostrar agora que para cada V no Rn, menos V atua como elemento inverso aditivo, ou seja, vamos verificar que a soma de V com menos V é a n-upla nula,
Então vamos aplicar a definição de adição no RN aqui, para somar V com menos V. Fica assim, em cada componente a gente tem um VI somado com menos VI. Essas expressões nessas componentes aqui são expressões numéricas. Para elas eu posso aplicar as propriedades que eu já sei que valem no conjunto dos números reais. E a gente já sabe que no conjunto dos números reais, qualquer número somado com menos esse número é zero. Então essas componentes aqui são todas nulas e, portanto, temos aqui a N-upla nula. Então a gente mostrou que a soma de V com menos V é a N-upla nula. E daí, por comutatividade, segue imediatamente que a soma de menos V com V também é a N-upla nula. Agora vamos provar a compatibilidade da operação de multiplicação de N-upla ordenada por número com relação à operação de multiplicação de números reais. Então a gente tem que verificar que para cada lambda e mi, números reais, e para cada V, elemento do Rn, o múltiplo de V por lambda mi é igual ao múltiplo de miV por lambda. Então, começando com o múltiplo de V por lambda mi, vamos aplicar a definição de multiplicação de N-upla ordenada por número, que diz que esse lambda mi deve ser usado para multiplicar cada componente na N-upla V que aparece ao lado, assim. E aqui, em cada componente, a gente pode usar a associatividade da multiplicação nos números reais, que diz que esses parênteses envolvendo lambda mi podem ser deslocados para a direita, passando a envolver agora miv1, miv2, etc., mivn. E agora a gente aplica a definição de multiplicação de N-upla ordenada por número de trás para frente. Perceba que o lambda está aparecendo aqui como fator de cada uma dessas componentes. Então, ele pode ser retirado da N-upla ordenada, ele vem aqui para frente, e da mesma forma que eu fiz com o lambda, retirando o lambda da N-upla ordenada, eu posso fazer também com o mi. Ele vai ficar multiplicando uma N-upla ordenada com componentes V1, V2, etc., Vn. E, finalmente, observe que essa expressão é exatamente lambda vezes miV. Então, a gente mostrou que o múltiplo de V por lambda mi é igual ao múltiplo de miV por lambda. Ou seja, a gente provou a compatibilidade das operações de multiplicação de N-upla ordenada por número e de multiplicação de números reais. Vamos provar agora que o número 1 atua como elemento neutro multiplicativo no Rn. Ele vezes qualquer N-upla ordenada é essa N-upla ordenada. Então, aplicando a definição para calcular 1 vezes V, vamos obter a N-upla ordenada com componentes 1 vezes V1, 1 vezes V2, etc., 1 vezes Vn, onde Vi é a iésima componente da N-upla ordenada V. É claro que essas expressões aqui podem ser simplificadas assim, né? O produto de 1 com qualquer número é esse próprio número, né? E, finalmente, aqui a gente tem o quê? Tem a N-upla ordenada V. Então, a gente mostrou que 1V é igual a V. Você pode talvez achar que essas igualdades que a gente está provando aqui são óbvias e não precisariam ser provadas, né? 1 vezes determinada coisa é essa mesma coisa. Eu poderia perguntar a você, 1 vezes uma laranja é o quê? Você iria responder, é essa mesma laranja, né? É claro que isso é intuitivo, mas concordar intuitivamente com uma afirmação é diferente de entender realmente essa afirmação. Entender a prova dessa afirmação, quando existe uma prova. E eu acho que um dos grandes benefícios do estudo de matemática é exatamente exercitar essa distinção entre o que é intuitivo e o que é formalmente demonstrável. A intuição é útil, mas ela também pode conduzir a erros. E a lógica, o pensamento formal, matemático, existe exatamente para separar as coisas. Separar o que é que você acha que é plausível, o que é que você acha que é verdadeiro, do que realmente pode ser provado. Depois que você entende a diferença entre uma coisa e outra, parece que você passa a enxergar tudo com mais clareza.
Esse benefício da matemática só é percebido depois que você já chegou nesse nível de compreensão, né? Para quem não chegou nesse nível, parece uma coisa chata apenas, né? Mas, se você tiver um pouquinho de paciência e se estudar da maneira certa, tentando realmente entender as coisas, você vai perceber que sua capacidade de raciocínio, sua compreensão de ideias, sua capacidade de refutar argumentos falaciosos vai ser muito maior. Então, continuando, vamos mostrar agora a distributividade à direita. Precisamos verificar que para cada lambda e mi, números reais arbitrários, e para cada v, elemento arbitrário do Rn, o múltiplo de v pela soma de lambda e mi é igual à soma lambda v mais mi-v. Então a gente vai aplicar a definição de multiplicação de n-upla ordenada por número, que nos diz que esse número lambda mais mi deve entrar nessa n-upla ordenada, multiplicando cada uma de suas componentes, assim. E agora a gente pode reescrever essas componentes aqui usando as propriedades algébricas dos números reais. Nos números reais, a gente tem também propriedades chamadas de distributividade, que funcionam essencialmente da mesma forma que essas propriedades de distributividade que a gente viu aqui. No produto de lambda mais mi com V1, esse fator V1 pode ser distribuído nas parcelas da soma ao lado. E a mesma coisa é feita nas outras componentes aqui. Então agora a gente tem aqui uma n-upla ordenada cujas componentes são somas de expressões numéricas. Lambda V1 mais mi-V1, lambda V2 mais mi-V2, etc. Todas as componentes aqui estão escritas na forma de uma soma. Isso sugere que essa n-upla ordenada pode ser escrita como uma soma de n-uplas ordenadas. E de fato ela é igual a essa soma aqui, ó. Além disso, cada uma dessas n-uplas ordenadas que eu estou somando aqui pode ser escrita como produto de número com outra n-upla ordenada, assim. E finalmente a gente percebe que essas duas n-uplas ordenadas aqui, de componentes V1, V2, etc., Vn, são iguais a V. Então a gente mostrou que o múltiplo de V pela soma de lambda e mi é a soma lambda V mais mi-V. Isso é a distributividade à direita. E agora vamos provar a distributividade à esquerda, que diz que lambda vezes a soma de u e v é igual a lambda u mais lambda v, onde lambda é um real arbitrário e u e v são elementos arbitrários do Rn. Então eu começo colocando aqui as componentes dessas n-uplas ordenadas u e v, né? Depois eu aplico a definição da adição de n-uplas ordenadas para somar u e v, assim. E aplico também a definição de multiplicação de n-upla ordenada por número, que diz que esse lambda aqui na frente deve entrar multiplicando cada componente da n-upla ordenada ao lado, assim. E agora eu aplico aqui a propriedade da distributividade dos números reais, que diz que, por exemplo, lambda vezes a soma de u1 com v1 pode ser escrito como lambda u1 mais lambda v1. E a mesma coisa pode ser feita para as outras componentes aqui. E agora eu tenho uma n-upla ordenada cujas componentes estão todas escritas na forma de somas. Então, eu posso escrever essa n-upla ordenada como soma de outras n-uplas ordenadas. Assim. Depois, eu percebo que cada uma dessas duas n-uplas ordenadas aqui podem ser escritas na forma de um múltiplo de n-upla ordenada por lambda. No caso, lambda vezes a n-upla u1, u2, etc., un, e lambda vezes a n-upla v1, v2, etc., vn. E, finalmente, quem são essas duas n-uplas ordenadas aqui que estão sendo multiplicadas por lambda? São u e v, respectivamente. Então, a gente mostrou que lambda vezes a soma de u e v é igual a lambda u mais lambda v. Ou seja, a gente provou a distributividade à esquerda no Rn.